A dor da perda é uma experiência universal, não é mesmo? Mas a forma como a gente lida com ela, bom, isso muda bastante. Hoje, vamos mergulhar num guia com séculos de história, As Leis de Luto do filósofo Ramban. E olha, isso é muito mais que um conjunto de regras. É, na verdade, um mapa, um caminho estruturado, pensado para guiar uma pessoa do luto mais profundo de volta à vida. E a grande questão que a gente vai explorar é justamente essa. Como é que um sistema antigo, que parece tão rígido, pode oferecer um caminho para algo tão pessoal e, vamos combinar, tão caótico quanto a perda? Parece até um contrassenso, mas vamos ver que existe uma lógica muito interessante por trás disso. A nossa análise vai seguir 4 passos. Primeiro, a gente vai entender essa ideia de um caminho estruturado para o luto. Depois, vamos ver por que o tempo é tão crucial nesse processo. Em seguida, a gente detalha as 4 semanas de luto. E, por fim, vamos dar uma olhada nas regras especiais que valiam para figuras públicas. Para começar, é super importante entender que essas não são regras frias, distantes. Pelo contrário, pense nelas como uma espécie de andaime de compaixão, sabe? Uma estrutura mesmo, projetada para dar suporte para a pessoa no momento mais intenso do luto e guiar ela passo a passo de volta à vida em comunidade. Agora, a gente entra num dos princípios mais importantes de todos. Praticamente todo o processo de luto é definido por um único fator: o momento em que a notícia da morte chega. E aqui, a regra dos 30 dias é o ponto central. Se a notícia chega dentro desse período, ela é recente. E isso aciona um período de luto completo, super intenso, de 7 dias, com várias obrigações. Mas, se a notícia chega depois desse prazo, aí ela é distante. O luto, nesse caso, se resume a um ato mais simbólico, de um dia só, sem aquelas restrições todas, ou seja, o tempo redefine completamente a obrigação. E para a gente entender como essa contagem de tempo funciona, esse conceito aqui é a chave. Mixat Hayom Ke Kulu. A ideia é que, se um rito de luto for observado por um pedacinho do último dia, já cumpriu a obrigação para o dia inteiro. Então, assim que o período de luto acaba, a pessoa já pode voltar às atividades normais, porque aquela parte do dia já valeu pelo todo. E o que acontece quando o luto pessoal bate de frente com o calendário da comunidade? Pois é, um feriado religioso pode interromper e até anular os dias de luto que faltam. Isso mostra uma filosofia bem profunda. A alegria e a obrigação da comunidade têm força para chamar o indivíduo de volta da sua dor, integrando a experiência pessoal no ritmo da vida coletiva. Bom, então como essa estrutura toda funciona na prática? Vamos ver agora em detalhes o processo de 4 semanas que vai guiando o retorno gradual de quem está de luto de volta à sociedade. Esse caminho de volta é muito gradual e muito intencional. Na primeira semana, a regra é o isolamento, o que permite que a dor seja processada sem pressão social. Nas semanas seguintes, a pessoa é reintroduzida aos poucos. Primeiro pode sair de casa, depois pode voltar a sentar no seu lugar, mas ainda em silêncio. A reintegração total só acontece na 4ª semana. É uma volta à vida cuidadosamente coreografada, que respeita tanto a necessidade de luto da pessoa quanto a coesão da comunidade. E dentro dessa primeira semana, os 3 primeiros dias são ainda mais intensos, como um santuário para a dor. As regras são mais rígidas, proibindo até que uma pessoa de luto console outra. A mensagem aqui é muito clara. Nesse momento, a única responsabilidade é com a própria perda. É um tempo de introspecção máxima. Agora a gente chega numa parte que eu acho fascinante. Como tudo isso se aplicava a figuras públicas. Porque aqui a gente vê uma tensão muito clara entre a dor privada e a responsabilidade pública. E as regras, como era de se esperar, mudam bastante. Para essas figuras, o dever público molda o luto. O sumo sacerdote, por exemplo, não podia rasgar suas vestes, porque a santidade dele tinha que permanecer intacta. Já o rei não seguia o cortejo fúnebre. A presença dele no momento de pesar público podia ser vista como uma fraqueza no comando. O papel público vinha antes da expressão pessoal da dor. Até o ato de receber condolências era diferente para o sumo sacerdote. Ele não se sentava no chão com os outros. As pessoas se dirigiam a ele com uma frase bem específica: "Somos uma expiação por ti." Era um ritual que reafirmava o status único dele, mesmo num momento de vulnerabilidade. Só que as regras podiam sim ser quebradas por um motivo maior: a política. Normalmente, um rei não seguiria um cortejo fúnebre, mas o rei Davi fez exatamente isso no funeral de Abner. Por quê? Para mostrar publicamente que ele não tinha nada a ver com o assassinato. Nesse caso, a estabilidade do reino e a percepção pública pesaram mais que o protocolo de luto.
O luto de um rei era um assunto isolado, rigidamente controlado. Só pessoas autorizadas podiam se aproximar e a interação era mínima. Até a refeição de consolo era feita de um jeito que preservava a distância e a majestade do cargo, mesmo no meio da dor. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Hoje em dia, numa época em que o luto é visto como uma jornada tão individual, o que será que a gente pode aprender com um sistema tão estruturado e comunitário? Será que a ordem e o ritual podem, de fato, oferecer um tipo de liberdade de apoio que, muitas vezes, nos faz falta? Fica aí a questão para a gente pensar.